Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, a você que nos assiste aqui pelo canal do YouTube, ao culto de oração da Igreja Batista Bíblica em Curitiba. Hoje, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Nós estamos aqui já vésperas praticamente do Natal, né? E eu quero louvar ao Senhor e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Desse que nos foi dado como presente para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia conta bastante, não é? Sobre o nascimento desse Jesus, amém? E eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 23. Então abra sua Bíblia junto comigo, em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Portanto, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus havia já há muito prometido a vinda do seu filho, o nascimento de Jesus, que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. Ele que veio exatamente, o Deus que se fez carne, o Deus que desceu dos céus e viveu aqui entre nós, que morreu, que foi crucificado e que ressuscitou para perdoar o meu e o seu pecado. Por isso nós estamos aqui, juntos, celebrando o Natal. Eu quero orar agora e em seguida nós ouviremos então um louvor do que nós gravamos, do que nós cantamos no Natal do ano passado, que esse ano a gente não conseguiu fazer, mas está aqui, registrado, e louvamos a Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai santo, nós louvamos a Ti, glorificamos o Teu santo nome mais uma vez. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as vezes que o Senhor inclinou os seus ouvidos e esteve atento às nossas orações, como diz a Tua palavra. Nós glorificamos o Teu santo nome, Deus. Agradecemos, ó Pai, pelo grande presente que o Senhor deu para toda a humanidade, o Seu Filho, que veio para salvar o mundo pecador, que veio para me tirar de uma vida de pecado, assim como tantos e tantos outros, e nos livrar e nos dar a vida eterna. Nós Te louvamos por isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos ouvir o louvor e em seguida o pastor Roberto estará nos trazendo mais uma parte do estudo que temos feito durante as quartas-feiras. Em seguida voltaremos para o nosso tempo de oração. Deus abençoe a todos. O que darei ao meu Rei? O que darei? Ele tudo tem. Qual o melhor presente ao Senhor? O que darei ao meu Rei? O que darei ao meu Rei?
O que darei ao meu rei? O que darei? Ele tudo tem. Qual o melhor presente ao Senhor? O que darei ao meu rei? O que darei ao meu rei? Nações e povos com glórias louvai, cantai felizes, o Rei já nasceu. A Ele vamos honrar e cantar, deu a vida por todos nós, deu a vida por todos nós. O que daremos ao Rei? O que daremos se tudo tem? O que daremos ao Rei? O que daremos ao Rei? Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a primeira carta de João. Nós estamos então falando sobre essas advertências, né, do apóstolo João para com as igrejas da Ásia e alertando sobre os falsos ensinamentos. Nós vamos hoje ler os versículos de 18 a 23 do capítulo 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim. 1 João capítulo 2, versículos de 18 a 23. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Amados, a heresia ou os falsos ensinamentos têm arruinado a vida de muitas igrejas nos dias de hoje. Muitas pessoas dizem que não importa o que você crê, o importante é ser sincero. Mas a verdade, amados, é que a sinceridade não é um ingrediente mágico que transforma o falso em verdadeiro. O apóstolo João, ele está fazendo justamente nessa carta uma distinção entre o verdadeiro e o falso cristão. É preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. Não é suficiente ao cristão andar na luz e no amor. Ele precisa também andar na verdade. Isso é extremamente importante. E é isso que João está justamente anunciando àquelas igrejas quando ele escreve essa sua carta. O versículo 18 que nós acabamos de ler, e eu repito, ele diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O tempo do fim, a última hora, é o tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Desde quando ele veio para ser crucificado, até quando ele então retornar para vir buscar a sua igreja. Os últimos tempos eles são descritos, em 1 Timóteo capítulo 4, que depois você pode ir até lá, nós não temos tempo.
para poder apreciar o que diz o texto. O apóstolo Paulo, assim como o apóstolo João, ele observou características do seu tempo e nós vemos as mesmas características hoje, né? Só que com uma intensidade ainda maior. Nós estamos vivendo os últimos dias com toda certeza. E nós estamos vivendo sempre os últimos dias a partir de Cristo até a sua vinda. Então, ainda é a última hora, a hora da oposição final a Cristo. Então, desde lá, o inimigo tem se colocado em oposição ao Senhor e muitos anticristos, diz o texto, têm surgido. Então, antes do anticristo surgirão anticristos, falsos mestres apresentando-se, né, em nome de Cristo, fazendo sinais, fazendo prodígios, enganando a muitas pessoas. Mateus capítulo 24, se você ler o texto, ele vai mostrar isso. Já o anticristo é chamado pelo apóstolo Paulo como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 8. Então, ele virá, diz a palavra, no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios da mentira e com todo o engano, né, de injustiça aos que perecem. Vai enganar a muitas pessoas. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo escreve falando a respeito disso. Então, em Apocalipse também nós temos uma descrição simbólica dessa figura sinistra lá em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. O prefixo antes, ele tem tem dois significados. Ante de anticristo. Contra ou em lugar de. Então, o que nós vemos é que o anticristo é aquele que imita e também é aquele que se opõe à pessoa de Cristo. O anticristo ele é o verdadeiro adversário de Cristo, ou aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. O espírito do anticristo está por trás de toda a doutrina falsa e por trás de qualquer prática religiosa que tome o lugar de Cristo. Então, isso está dizendo respeito ao anticristo, aos seus falsos ensinamentos. O aparecimento do anticristo ele é um sinal claro do tempo do fim. Mas o espírito do anticristo ele já está em ação no mundo. 1 João 4,3 ele vai falar sobre isso. Os muitos anticristos anunciam a chegada do que ainda há de vir. Então, os muitos anticristos estão anunciando a chegada daquele que ainda há de vir, ou seja, o anticristo. Então, assim como Cristo é a encarnação de Deus, o anticristo será uma espécie de encarnação do diabo. Ele manterá a humanidade sob o seu próprio controle e domínio de forma total e completa. De novo, Apocalipse capítulo 13, ele vai nos falar a respeito disso. No versículo 19 que nós lemos, diz que esses anticristos, eles saíram, na verdade, do nosso meio. Diz o texto bíblico. Esses são mestres humanos que abandonaram a verdade, abandonaram a igreja. E com toda a sua deserção, né, deram clara prova do seu verdadeiro caráter. Aqueles falsos mestres, eles colocaram em evidência, com o seu afastamento, que nem todos os que estão na igreja pertencem à igreja. Como dizia Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 6, nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Então, com a saída deles, as máscaras, então, caíram. Aquilo que estava escondido veio à plena luz e as suas intenções perniciosas foram, então, manifestas, ficaram visíveis para todas as pessoas, para todo mundo. Então, nem todos os membros em comunhão com a igreja, membros professos, batizados, são necessariamente membros do corpo de Cristo. Nem todos os que têm os seus nomes arrolados na igreja, né, no livro de membros da igreja, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Somente o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Somente Ele. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 2,19, ele deixa isso muito claro. Nem todos os que estão na igreja realmente pertencem à igreja. Então, ao investigarmos, né, a história das seitas e dos sistemas religiosos que são contrários ao cristianismo, nós vemos que a maioria dos casos, os seus fundadores saíram de igrejas. Ficaram descontentes, né? Ou então tiveram justamente um pensamento totalmente contrário àquilo que era anunciado e pregado,
saíram dali e fundaram as suas igrejas. Por isso ele diz, estavam em nosso meio, e no entanto, não eram dos nossos. De modo que aconteceu o quê? Eles se foram, não permaneceram. Então é isso que nós continuamos a ver nos dias de hoje. Tantas igrejas, tantas denominações, pessoas que discutem aqui e ali, brigam e saem e fundam as suas igrejas com seus próprios pensamentos. As coisas mais absurdas que nós podemos ver estão aí fora, enganando pessoas, levando a mentira. E a mentira não liberta ninguém, apenas a verdade pode libertar. Os versículos 20 e 21, que nós lemos aqui, ele fala sobre algo importante também de nós observarmos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. A proteção contra o anticristo está na unção que os crentes recebem. Agora, os gnósticos usavam a palavra unção para designar uma classe de privilegiados, ou sejam, eles mesmos. Eles eram pessoas ungidas, pessoas que estavam acima de todos os demais, pessoas privilegiadas no conhecimento, no poder. E o mesmo ocorre nos dias de hoje. Quantas pessoas utilizam da palavra unção para dizer que são pessoas poderosas, pessoas privilegiadas, pessoas acima dos demais. Agora, o que a palavra de Deus diz a respeito de unção? No Antigo Testamento nós temos os sacerdotes, os reis e os profetas, todos eles eram ungidos diante do povo. Isso significava que eles foram separados para um ministério especial. Foram separados dos demais pessoas, dos demais homens daquela época, né, para poderem exercer uma função, um ministério totalmente especial, autorizado pelo próprio Deus. Então eles tinham essa simbologia clara quando dessa unção, que era o derramamento de óleo sobre a cabeça de uma pessoa. Então, na dispensação cristã, a unção com o Espírito Santo é um privilégio de todos os crentes e não de apenas algumas pessoas, não de alguns privilegiados, não, é um privilégio para todo mundo e não para uma classe seleta. Todos nós, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos selados com o Espírito Santo e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o selo de Deus em nossa vida. Efésios 4, Apocalipse 9 nos falam a respeito disso. A unção, portanto, a que João se refere aqui, é o Espírito Santo residindo e controlando a vida das pessoas. Pois ele próprio diz que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo no Jordão. Isso está em Atos 10. Cristo é o ungido de Deus, né? Isso está em Daniel 9. Ele é o santo, em Atos capítulo 4, que unge os crentes com o mesmo Espírito que ele recebeu. Quando as pessoas se convertem ao Evangelho da verdade, à palavra da verdade, esses então são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 1,13. De forma que os separa e os consagra para Deus. Então esses ungidos, eles foram separados, consagrados para Deus, são habitados pelo Espírito. Essa unção ou esse selo, né, é a presença do Espírito Santo nos crentes. E ele é a defesa, porque ele nos ensina e nos conduz à verdade, ele é a defesa contra o erro religioso que é propagado pelos anticristos. Os falsos ensinos, os falsos mestres que estão aí a propagar as suas mentiras, o Espírito Santo de Deus nos revela e nos mostra, tudo isso é falso, é mentiroso. Porque o Espírito Santo nos ilumina, ele nos guia, ele nos cela na verdade, nos dando o verdadeiro, então, conhecimento de Deus. Por isso ele diz aqui, eu não preciso, né? Ele deixa claro aqui, vós tendes conhecimento. Você já tem o conhecimento. Então, o propósito de João não é comunicar um novo conhecimento, mas é conduzi-los, né, a um uso dinâmico do conhecimento que eles já possuem.
Usem desse conhecimento de forma dinâmica, de forma a combater o erro e a mentira. A maior defesa cristã, amados, é recordar o que nós já sabemos. É recordar o que nós já temos de conhecimento da palavra. O que eles e o que nós precisamos não é uma nova verdade, mas é pôr em prática nas nossas vidas aquilo que nós já conhecemos. Nós temos o conhecimento verdadeiro. João está dizendo aqui àqueles irmãos, está dizendo a nós, que já temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos habitados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito de Deus, nós temos a palavra, temos o conhecimento da verdade. E nós temos então o conhecimento doutrinário da verdade, a comunhão com aquele que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Nós temos comunhão com Ele, através do Espírito. Então a verdade a que João se refere aqui é o Evangelho de Cristo. Conforme foi pregado pelos apóstolos e registrado nas Escrituras, esta é a verdade. O Senhor disse aos seus discípulos, aliás, orando e intercedendo pelos discípulos, dizendo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Então é isso o significado de unção na palavra de Deus. Nós fomos então separados, consagrados, habitados, selados pelo Espírito, para vivermos, caminharmos e praticarmos a verdade. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Versículo 22. Ele deixa claro quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então João já havia falado sobre essas duas mentiras básicas desses hereges e também dos dias de hoje. Ele diz que é mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Nós já vimos isso no capítulo 1, versículo 6. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Nós vimos isso no capítulo 2, versículo 4. O falso ensino dos que deixaram a igreja agora é revelado. Eles negavam que Jesus é o Cristo. Então, por isso abandonaram a igreja. Por isso deixaram, por isso foram embora. Por isso estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos e foram embora. Por quê? Porque além deles serem mentirosos, né, porque diziam que andavam na luz, mas andavam nas trevas. Eram mentirosos dizendo que guardavam os mandamentos quando não guardavam. Também são mentirosos e revelam toda a sua mentira, agora negando que Jesus ele é o Cristo. Então, assim, o apóstolo João ele aponta essa terceira mentira desses hereges. É mentiroso por excelência, né, que nega que Jesus é o Cristo. Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é um mentiroso por excelência, é um herege. Essa, então, é justamente a orquestração, a mentira das mentiras. Essa é a maior de todas as mentiras. É uma arquimentira. Ela é a mentira engendrada pelo próprio espírito do anticristo, trazendo essa palavra totalmente diabólica, porque é de natureza diabólica negar a encarnação de Jesus, negar a morte de Jesus, a ressurreição, a sua obra expiatória. Todos aqueles que negam essa verdade estão desenvolvendo, estão proclamando uma mentira, uma palavra que é de natureza diabólica. Então, conforme já destacamos, né, justamente nesses textos, na palavra do Senhor, no livro que nós estamos, então, apreciando, essa carta de João. Então, aqueles que acreditavam que o Cristo divino tinha descido sobre Jesus humano no batismo e depois na cruz havia abandonado, são justamente esses hereges, são justamente esses que negam a verdade de Cristo. Esses gnósticos que nós temos falado desde o princípio. Então, falavam sobre isso, destacavam essa questão. Que o Cristo divino surgiu quando ele foi batizado. Mas esse Cristo divino deixou o Cristo quando ele foi morto na cruz. E ainda usam um texto bíblico para poder provar isso. Eles usam o texto da palavra de Deus, onde o Senhor diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eles dizem que esse texto, então, revela claramente que o Espírito saiu dele, que, portanto, estava ali apenas um homem. O resultado, então, final desse ensino
Era a separação entre Jesus e o Cristo. São duas pessoas diferentes. É a negação de que Jesus, ele é o Cristo. Era uma e a mesma pessoa. Eles negavam. E negando-se isso, cai por terra toda a obra de Jesus para a redenção da humanidade. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que rebater, e rebater pregando a verdade. O versículo 23, para encerrar. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. O nosso relacionamento com o Pai necessariamente precisa passar pelo nosso relacionamento com o Filho. Somente o Filho pode revelar o Pai a cada um de nós. Isso fica bem claro na sua palavra em diversos textos bíblicos. O próprio Senhor Jesus, ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 14, versículo 9. Então é impossível separar Deus de Jesus. Negar a Jesus é perder todo o conhecimento a respeito de Deus, porque só Ele pode nos trazer esse conhecimento, o próprio Deus. Então negar a Jesus é estar separado de Deus, porque nossa comunhão com Deus depende da nossa resposta a Jesus. Uma resposta de aceitação, uma resposta de conversão, uma resposta de realmente Ele faz agora parte de nossas vidas. E a partir disso, então, o Pai nos é revelado. Então, o próprio apóstolo João escreve isso: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá no capítulo 5, versículo 12 da própria primeira carta de João. Então, um falso mestre, ele vai dizer mais ou menos assim: nós adoramos o Pai. Nós cremos em Deus Pai. Muito embora discordemos a respeito de Jesus. Mas negar o Filho é negar também o Pai. Não há possibilidade disso. Não podemos ter comunhão com aqueles que negam as verdades essenciais da fé cristã, da vida cristã. Não há unidade fora da verdade. Guarde muito bem isso. Não há unidade fora da verdade. Não podemos nos unir àqueles que negam a verdade. Onde a teologia ela é desprezada, a vida cristã entra em colapso, entra em ruína, em destruição. A teologia não pode ser desprezada porque fala a respeito, nos revela a pessoa de Deus. Nós constatamos com profunda dor o desprezo da igreja contemporânea pela palavra. As pessoas estão envolvidas com tantas coisas, menos com a palavra de Deus. Uma religiosidade tão grande, mas não estão envolvidos com a verdade da palavra de Deus e por isso se deixam levar por tantos ventos de doutrina e por tantas coisas que não fazem parte da vida da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. E a palavra do Senhor deixa bem claro que o povo de Deus, eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, diz a palavra. Então, heresias antigas e novas heresias estão entrando nas igrejas, estão sendo recebidas pelas igrejas nos dias atuais. As pessoas não querem discutir doutrina, elas apenas querem se relacionar bem umas com as outras. Vamos dar as mãos e vamos viver unidos. Vamos viver unidos com aquilo que nos ajuda, com aquilo que nós temos de comum, aquilo que nos separa. Vamos deixar de lado. Vamos viver diplomaticamente. Vamos viver esse amor. Vamos viver esse ecumenismo. Elas querem relacionamento, elas não querem Bíblia. Nós precisamos manter, amados, em todo o tempo, a vigilância em alta. Precisamos manter. Mesmo diante do pecado que nos oferece o prazer que a mente, o prazer que as emoções, que a vontade, que o corpo consideram seu direito. Tudo muitas vezes vai contra aquilo que a palavra está dizendo. Então a nossa mente deseja uma coisa, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso corpo deseja aquilo que é contrário à palavra. E nós temos então que dominar essas coisas em nós. Dominando através da atuação do Espírito Santo que nos guia e que nos dirige a toda a verdade. Foi essa promessa de Jesus quando o Consolador viesse. Então que nós possamos
defender a palavra de Deus, defender e viver a verdade, praticar a verdade. Relacionamentos são importantes, sim, mas eles não estão acima da palavra, eles não estão acima da verdade. Nem mesmo o amor está acima da verdade. Então a verdade é algo primordial. E ele deixou bem claro aqui no texto, João, falando àqueles irmãos. Vocês têm o conhecimento da verdade. Então vivam essa verdade, pratiquem essa verdade. Porque só a verdade poderá dissipar, afastar o erro e a mentira, para que as pessoas verdadeiramente possam ser libertas por Cristo. E não apenas estarem enchendo templos, enchendo galpões, dizendo que são de Cristo, mas que estão longe da verdade da palavra. Não apenas professar que tem uma atuação privilegiada, um conhecimento privilegiado, mas que possam realmente ser dirigidos e orientados pelo Espírito de Deus, a partir do momento que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, que aí então vivam a verdade, que pratiquem a verdade, que andem na verdade. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e que nós possamos manter essa palavra firme em nosso coração, e que nós possamos andar, praticar e viver a verdade para a glória de Deus, nosso Pai. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que nos dê força, nos dê sabedoria para nós, ó Deus, realmente testemunharmos da verdade, porque só assim nós veremos pessoas livres, pessoas libertas, ó Deus, e realmente conhecedoras do Evangelho da Graça. Pedimos a tua bênção sobre nós e sobre cada um daqueles que nos ouvem nessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que tenham todos um bom restante de semana na graça e na paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Que bênção, como é bom, como é maravilhoso ouvir palavras que nos incentivam a continuar firmes, né? Com essa vida, uma vida de cristãos, uma vida de homens, mulheres de Deus, confiantes no Senhor, mesmo em meias a tantas dificuldades que temos passado durante esse ano, mas o Senhor se mostrou forte, se mostrou poderoso, o Deus do impossível, e fez maravilhas e continuará fazendo maravilhas em nosso meio, na minha vida e na sua vida. Amém? Deus seja louvado pela palavra que acabamos de ouvir com o pastor Roberto, pelos ensinamentos que nos edificam, que nos fortalecem e que nos dá a certeza e a segurança da salvação e de que Deus está no controle de tudo em nossas vidas. Deus seja louvado. Amados, vamos orar, vamos colocar os nossos agradecimentos diante do Senhor. Amém? Pai querido, eu quero nesse momento louvar, glorificar a Ti, Senhor, junto com os meus irmãos, agradecer ao Pai por todos os momentos em que nós pudemos estar juntos, de forma presencial ou de forma virtual, mas estávamos sempre juntos, louvando, glorificando o Teu santo, o Teu precioso nome, Senhor. Pai querido, nós Te louvamos porque colocamos diante de Ti as nossas petições, os nossos clamores, e na certeza de que o Senhor nos ouviria e o Senhor ouviu. Como diz a Tua palavra lá no Salmo 40, nós esperamos com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu as nossas orações. Deus seja louvado por isso. Continuamos firmes aqui, Pai, orando pelo Peter, orando pela Sofia, orando pela Eliane, Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude e que essas pessoas, ó Pai, continuem firmes, confiantes no Senhor, de que o Senhor está cuidando de cada um desses irmãos, dessas irmãs. Nós Te louvamos, ó Pai, entregamos a Ti esse culto, esse momento, esse tempo em que nós podemos juntos falar com o Senhor, ouvir a Sua voz. Deus, eu coloco diante de Ti todas as famílias da nossa igreja, Deus.
tanto daqui de Curitiba quanto de Balsa Nova, das igrejas que estão reunidas no teu santo e precioso nome, das igrejas que estão louvando, glorificando ao Senhor, nas igrejas que estão pregando a tua palavra, que estão ensinando a tua palavra, Deus, cumprindo com o ID que o Senhor deixou lá em Mateus 28. Nós louvamos a ti, porque somos teus servos e podemos e temos esse privilégio, Senhor, de te servir, de anunciar as boas novas do Evangelho. Pai querido, há muitos anos atrás, o Senhor enviou os seus anjos para anunciar o nascimento do seu Filho aqui na terra. E hoje, nós aqui cumprimos esse papel de anunciar o porquê Ele veio e qual a finalidade dele ter vivido aqui conosco, de ter sofrido o que sofreu, de ter morrido, entregue sua vida na cruz do Calvário, mas que ressuscitou, está à sua direita, Senhor, intercedendo por nós, por cada um de nós. Nós te louvamos por isso, te louvamos por esse presente maravilhoso que o Senhor deixou para todos nós. Agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero desejar a todos, junto com o pastor Roberto, com a Ana Maria, com a irmã Solange, queremos desejar a todos vocês um feliz Natal e que Deus os abençoe. E vamos continuar firmes, alegres, confiantes que o Senhor, o nosso Salvador, Ele virá o mais breve possível para resgatar a sua igreja. Confie em Deus, Ele tudo fará em nome de Jesus. Amém.